Ok, pessoal. Então, hoje a gente vai falar aqui do Netuno. Ahn, deixa eu- o Netuno, para quem já sabe o que que é, qual é a impressão que fica? Deixa eu ligar aqui. Alguém tem uma definição do que seria o Netuno? Nossa, eu tenho só aquela que você já me disse uma vez, que é uma plataforma de back-end, né? Que é uma plataforma de back-end. Certo. É mais certo dizer isso do que front-end, né? Ou só um back-office, uma coisa assim. O pessoal costuma ter muita dificuldade em entender aqui o Netuno, mas resumindo é isso, é uma plataforma para acelerar o desenvolvimento do back-end. Esse é o principal foco do Netuno. Com isso, ele traz uma série de mecanismos aqui que ajudam a trabalhar melhor aqui e manipular o modelo de dados, e cria interfaces de back-office e por aí fora. Apesar de ele ter uma série de interfaces e depois ter uma ligação forte com front-end, o foco dele é back-end. Construir a base de dados e construir a API. E o Netuno é mais aqui no modelo serverless. O serverless é no sentido de que nós temos um sistema, né, no caso aqui o Netuno, e ele abstrai para nós toda a complexidade de servidor. Então, tudo aquilo que a gente viu de Nginx, de configurar múltiplos domínios e por aí fora, ele já tem alguns mecanismos internos para gerir isso. E nisso a gente chama no Netuno de múltiplas aplicações. Então, cada website do Netuno é como se fosse aqui uma aplicação para ele. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma instalação do Netuno e aqui então eu tenho a minha pasta apps. Tá aqui assim. O Visual Studio passou-se. Essa janelinha. Ok. Parou. Então, aqui nessa pasta apps é onde a gente tem as nossas aplicações, né? Bom dia, olha só. Então aqui eu tenho aqui essas apps. Já tem a app demo, o pessoal já conhece, né? Que é a app demo que o Netuno traz. E, e o Netuno, então eu posso iniciar ele simplesmente assim, né? App igual a demo, por exemplo. Ver como é que está. Isso diz que inicia o servidor do Netuno com uma app específica, ou seja, ele não vai funcionar como um servidor de múltiplas apps. Aqui já tem a questão do subdomínio. O Netuno funciona assim: qualquer endereço que cai aqui no Netuno, ele pega o prefixo desse endereço e verifica se existe uma app com esse mesmo nome. Se existir, ele processa essa app para aquele endereço. Isso quando eu não passo o app server, né? Ou seja, se eu inicializar só assim, ok? Se eu inicializar só assim, então só com server, então ele vai me disponibilizar todas as apps. Ela aparece aqui a demo na mesma, porque essa é a app padrão, né? Mas então as outras também estão disponíveis certamente. Tanto que se eu pôr aqui deixa eu ver, Colane, aqui é a porta do Netuno agora, ele ele está aqui com o logo do Cluar, mas é caixa. Isso aqui é a app demo. Deixa eu ver aqui um refresh. Limpando a caixa. E se eu sair, aí tá aqui o Netuno. Pronto. Ele tem aqui algum caixa nas imagens. E se eu pôr aqui demo ponto, então entrei na app demo. Se eu pôr aqui outra, deixa eu ver se vai funcionar. Campo fresco, acho que era isso. Ok, já entrei na outra app. E isso aqui é a porta do Netuno no meu container, né? A porta aqui 9000. Então, aqui eu tenho uma. Aqui, acesso negado. Tem que ver depois qual é a password aqui. Eu não lembro. Não está aqui nesse browser. Então, aqui eu tenho uma app e aqui eu tenho outra. Isso só mudou aqui o prefixo então do domínio. Isso funcionou assim porque eu não passei aqui no comando de start, né, nenhuma app específica. Então funciona assim de forma global.
Então, dessa forma, é fácil a gente ter no Netuno as nossas múltiplas aplicações funcionando. No computador local, quando vocês executam no seu computador local, aí tem esse endereço aqui, né, que ajuda a distinguir cada uma das apps. É só mudar aqui no início. Esse local.netu.no é um link aqui que o Netuno disponibiliza, que ele encaminha tudo para o localhost, para o 127.0.0.1, né, para o IP localhost. E aí, se a gente entra com o IP direto, a gente vai entrar na app padrão. E aí, com esse endereço, a gente pode entrar em sub-apps. A configuração disso, de que é a app padrão e tal, isso está aqui nesse arquivo inicial aqui, que é o config.js. O Netuno ele usa muito linguagens de scripts, ele trabalha com várias linguagens de script. A gente pode ver aqui no doc, não é isso, isso é outra coisa. Doc.netuno aqui e ver aqui em Get Start Academy e aqui Polyglot, né? Então, o Netuno trabalha com várias bases de dados e trabalha com várias linguagens de programação. Nós vamos focar no JavaScript, ok? JavaScript vai ser o nosso foco. E também funciona aqui nos diversos sistemas operacionais. E o Netuno já traz assim, uma preferência aqui mais inclinada aqui para o JavaScript, tanto que a configuração global já é aqui em JavaScript. Se quiser outras linguagens, só mudar a extensão, ele acaba por reconhecendo. Mas, então o que acontece? Esse arquivo de configuração, ele tem aqui uma configuração de nome do servidor, que isso é útil quando temos vários Netunos interligados, é uma coisa muito avançada, não vem ao caso. Aqui o env é importante, se eu mudar para produção, então convém eu mudar isso aqui para production, porque ele vai carregar arquivos de configuração diferentes da minha app, que eu já explico melhor o que é isso. E aqui depois tem, aqui é para eu escutar em todos os IPs disponíveis no computador. Se quiser um específico aí, é colocar aqui o IP específico, né? 000 é tudo. E aqui a porta onde ele está escutando. Mas aqui para baixo, ele vai ter a app padrão. Aqui tem alguns limites de consumo, tal, não costuma se mexer nada, o idioma padrão. E aqui a app padrão, ok? Então a app padrão está demo. Então eu posso mudar aqui qual é a minha app padrão. Então beleza. Aqui é a configuração global aqui do Netuno, só para vocês terem ideia que isso existe. Aí eu tenho aqui a minha app demo, né? E eu tenho aqui outra app. Então é sinal que eu posso criar aqui múltiplas apps no Netuno. Como é que a gente cria múltiplas apps no Netuno? Eu vou criar aqui uma nova app, Netuno app. Basta isso. Eu posso passar mais alguns parâmetros e tal, mas só com o app já me chega. E Netuno app, e aqui ele já pergunta então o nome da minha app. Então vou pôr aqui aula 1, né, que é a aula de hoje, o nome da minha app. Então, qual base de dados que eu vou utilizar? A base de dados H2 Database, ela vem embutida no Netuno. Ela faz parte aqui do Netuno e a gente não precisa de utilizar um servidor de base de dados como a gente fez ali com o Node, né? E com as aulas de base de dados. A gente instalou o Postgres, depois conectamos e tal, fizemos aquilo tudo. Com H2 já vai direto. Então, simplifica bastante. Mas está aqui o alertinha. É mais para testes e desenvolvimento. Bem que o H2 até aguenta um pouco a carga aqui, se for pequena, aguenta bem assim em produção. Mas não é o ideal, né? Então a gente vai ver depois, na próxima aula aqui sobre o Postgres, mas hoje a gente vai focar aqui então no H2, que é embutido aqui com o Netuno e fica fácil a gente já sair usando, sem ter que se preocupar muito com a base de dados. Então aqui ele pergunta o nome da base de dados, normalmente é o mesmo nome da app. Aqui o idioma padrão, vou pôr aqui o BR, para ficar aqui em brasileiro. E aqui também aqui a localização, que é para transformação de datas e é mais de números até, de dinheiro e essas coisas, e vai embora. Então ele aqui ele já criou a minha aplicação. Aqui diz com sucesso, mostra que os arquivos todos foram criados, tal. E onde é que ele criou? Apps aula 1. Né? Então dentro da pasta apps agora eu tenho mais uma agora, que aqui
a minha aula 1. Tá aqui a minha pastinha da minha app, okay? Com uma série de arquivos que gerou aqui em cima lá dentro. Aí aqui já vem um comando para inicializar a minha app, e aqui está o endereço quando estamos trabalhando com múltiplas apps, né? Então eu vou inicializar já aqui essa app, para a gente trabalhar um pouco com ela. Beleza. E ele vai sair inicializando ela. Ah, mas eu tenho um problema. Ok, agora deixar instalar aqui. Ok, eu vou explicando isso, depois eu mudo. Então o que acontece? O Netuno ele é feito a base dele é em Java, mas ele integra aqui esse terminal aqui acaba por ser o output em Java, mas depois já tem aqui o output do npm, né, dos comandos de npm. Então a app ela pode ter comandos aqui anexados, o Kular também explora isso, e esses comandos pode ser qualquer tecnologia, mas no caso nós estamos usando aqui o npm para dar os comandos de arranque aqui dos projetos em React. Isso aqui, o UI, é o dashboard, é a parte ali de entrada aqui do Netuno, que essa parte aqui, ele já atualizou. Ele já fez aqui o refresh, já pegou aqui. Então, essa parte do UI é essa área aqui, na AppDemo tem aqueles gráficos, né? Então, isso aqui é programado com React, pode ser programado com React. Então, aqui ele faz logo uma instalação disso, a partir do que está lá na configuração. Eu inicializei o Netuno aqui, só que eu estou lá no nosso projeto antigo. Então, eu vou mudar aqui para a minha app. Então, tem várias formas de mudar aqui no Visual Studio, né? Posso vir aqui fazer o Open Folder, aqui no Netuno, /apps, aula 1, mas eu curto fazer assim, copio daqui, eu já copiar porque já está feito, né? Mas se eu sei o caminho de cor, aliás, nem vou colar, vou escrever direto, Netuno, /apps, aula 1. Deixa eu alterar direto na URL, já vai. Ok. Então, aqui eu estou na pasta da app, né, que foi criada. Aqui então deixa eu abrir o terminal. Aqui no terminal. E aqui a gente inicializa, agora tem que voltar atrás, né? Tem que voltar duas pastas atrás para ficar na raiz do Netuno, para dar os comandos do Netuno. Então, ponto barra Netuno, é isso mesmo. Aqui não funciona. Então, aqui a janela está pequena, mas distorceu ali o título do Netuno normal. E agora ele já instalou, né, o npm, agora ele já arranca o watch mais rápido. Bem, aí aqui na configuração a gente tem o development e o production, né? Aqui no development a gente tem aqui umas configurações que é, por exemplo, aqui o commands, era isso que eu estava explicando aqui. Ou seja, isso faz com que o Netuno agregue múltiplos comandos no mesmo terminal. Então a gente olha aqui para esse terminal e estamos vendo coisas do Java, mas depois das outras tecnologias, que podem ser qualquer coisa, né? No caso, está explorando aqui comandos do npm, e aí ele imprime aqui no terminal. Isso ajuda que, em vez de eu ter vários terminais com uma coisa para o back-end, outros comandos para o front-end, eu tenho que ficar olhando vários terminais, né? Então, assim, a gente olha só no terminal e vê tudo. Então, essa é uma agilidade também que o Netuno traz. E isso configura-se aqui. Eu posso ter múltiplos comandos. Okay? Posso ter vários comandos. A gente vai ver isso no Kular. O Kular tem dois. Tem um para o website e outro aqui para o dashboard. Aí, eu estou achando estranho aqui uma coisa. Que... Ah, tá aqui. Ok, eu não tinha compilado antes. Okay. Esse aqui é React. Ok, ele abriu aqui o back-office, a compilação do React não tinha terminado. Então, ok, agora já está integrado. Que é esse comando aqui, que está programado aqui dentro da pasta UI. Que é uma estrutura em React que a gente fala no futuro.
Então aqui na configuração a gente tem dois arquivos logo, development e JSON, né? Essas duas coisas. Isso tem a ver com uma lógica de múltiplos ambientes. Então a gente pode ter um ambiente de desenvolvimento, que seria nosso ambiente local, né? Nesse caso é o meu container. Eu estou trabalhando aqui com desenvolvimento, mas num servidor final, num container de produção, né? Num servidor a sério, eu vou ter então em production. Vou ter as configurações aqui. Então eu posso separar aqui as configurações de um ambiente e do outro. Para gerir essas configurações, é lá naquele tal arquivo. Deixa eu parar aqui outra vez. É aqui no tal config.js. Né? Então, aqui, nesse config.js, na raiz do Netuno, a gente tem então aqui o env. Okay? Esse development é o que ele carrega aqui, development. Se eu mudar para production, ele vai carregar as configurações de production. Só isso. Eu posso ter mais outros ambientes que eu inventar. Qualquer coisa que eu pôr aqui, ele vai procurar uma configuração com essa palavrinha. Sempre com o underscore na frente. Tem várias situações que no Netuno, para separar esses arquivos de outros, dá preferência por ter o underline na frente. Okay? Então, sempre tem um underline na frente, a lógica estamos a falar de uma coisa específica aqui do Netuno. Inclusive depois em código. Em código a gente também tem muita coisa com underline na frente, e são a parte low code do Netuno. Beleza? Até agora, pessoal, alguma dúvida? Surgiu alguma questão? Nenhuma. Eu só, uma coisa que eu nunca, agora que eu parei para pensar, é a parte do language aí no config. Ele é usado para quê? Do language? Esse aqui? Aham. Então, esse aqui é o que faz aqui a tradução, construir. Tem, Tem como colocar em outros? Não sabia disso. quando cria a app, a gente escolhe uma lista de idiomas, né? Tem ali alguns idiomas disponíveis: inglês, espanhol, português de Portugal e português do Brasil. Aí ele vai carregar um mecanismo interno de tradução de acordo, né, com o que foi passado. Que é isso, no fundo, é a tradução dessa interface. Só que aqui nas configurações da app também tem essa pasta language. Isso aqui é uma parte um pouquinho mais avançada que ainda não está ainda bem documentado. Acho que não está, né? Falta documentar isso. Várias coisas faltam ainda documentar, assim. Mas com o tempo a coisa vai. Que é a gente fazer a tradução dos formulários e dos campos. Porque internamente o Netuno até permite que um utilizador, né, um usuário aqui, possa ter. Tá parado. Possa ter idiomas diferentes. Então eu posso ter o meu back-office, né, para um usuário em inglês e para outro usuário em português. E tem depois a minha linguagem padrão, que é essa. Okay? Então tem essas sessões aqui mais avançadas, mas ainda vai se usar em alguns casos, mas não assim tanto, que eu saiba. Ok, mas tudo aqui é traduzível e alterável. A gente pode alterar o HTML de tudo aqui e tal. As cores, tudo e mais um pouco. Aqui o do campo fresco estava com uma entrada diferente. Olha, repara que no título ele mudou para aula 1, né? Eu estou com o endereço do campo fresco, existe lá, mas ele está me carregando a aula 1. Justamente por aquilo que eu falei, porque eu passei aqui na frente do comando cadê tu? Aqui. Especifiquei que vai ser só vamos trabalhar com a app 1. Todas as outras apps não. Então, força aqui isso. E aí eu posso até tirar aqui o prefixo da app e ir direto na porta, que a minha app padrão agora é sempre aula 1. O nome da app está sempre aqui no título aqui da tab. Beleza, mas depois eu mostro aqui o campo fresco. O Clar também traz, a gente vai instalar o Clar depois, ele também traz aqui uma customização aqui do Netuno. Então, beleza, Netuno entrou, temos apps diferentes, temos apps de demo aqui com gráficos e tal, e tratados os formulários. Criamos uma nova app, ela vem vaziazinha, sem nada, né? Bem, assim, bem crua. Então, o que a gente pode fazer agora? Deixa eu achar aqui com zoom mesmo, não sei se fica muito. Então a gente pode agora vir aqui nesse botãozinho aqui, que é visualizar e construir, ok? Para ficar mais ágil, o que normalmente se faz é
botão direito, abre uma nova tab. Então a gente tem assim as duas, uma do lado da outra. Facilita aqui um pouco. Então aqui a gente só tem isso. Esse bem-vindo aqui e tal, e aqui para gestão. E na gestão a gente tem essas duas opções. Bem, o que interessa aqui é a primeira opção, formulários. Nós vamos falar mais dessa. Relatórios não é para criar extração de dados, geração de PDF, ou HTML, Excel, essas coisas. A gente não vai falar muito disso. Porque aqui já existe programação, exige alguma programação mais avançada aqui. E não vamos falar disso nessa semana, talvez no futuro. Então aqui a gente tem essa gestão de formulários. Temos aqui formulários existentes, não temos nada. Okay? Que aqui criar novo formulário, que no fundo é o que já está, que é adicionar novo formulário, né? Então aqui vamos poder criar aqui um formulário. Então, nome de exibição. Nome de exibição é o que vai aparecer para o usuário, né? Então o que eu posso pôr aqui? Vou pôr então, por exemplo, categoria. Temos aqui uma categoria. Aqui é um formulário pai, não temos nenhum formulário, portanto não pode ser nenhum, pode ser o pai. E aqui se mostra o ID na gestão do formulário, se tem um controle de ativo ou não, né? E aqui são outras opções de gestão de usuário e tal, um pouco mais avançado. E aqui é o reposicionamento, é o número que a gente pode usar para reposicionar. Além disso, tem aqui uma série de outras opções, que a gente pode fazer mais configurações. Mas ok, não, acho que não vale a pena entrar aqui em muito detalhe para já. Deixa eu gravar aqui para a gente ver logo o que acontece. Gravei, apareceu aqui do lado, categoria. Então tem agora aqui nos campos, a gestão de campos, posso gerir os campos da categoria. Se eu voltar aqui na minha interface do usuário, eu já tenho aqui um formulário disponível. Né? Que tem aqui o ID, porque ficou aqui marcado esse ID como ativo. E tem esse controle por ativo, que é no fundo essa gestão aqui de ativos e desativos. Né? Daí eu posso adicionar um novo campo, só que não tem nenhum campo, um novo registro. Né? Adicionar um novo registro, mas não tem aqui nenhum campo ainda, então não serve de muito criar esse registro. Então agora a gente tem que criar campos. Reparem que eu escrevi aqui o nome de exibição e ele me preencheu aqui o nome. Né? Então esse nome aqui é o nome da tabela. Então aqui agora na query eu posso vir aqui e fazer aqui um select asterisco from categoria. E aí eu vejo que é uma tabela vazia que tem essas colunas. Então essas colunas o Netuno ele já cria para fazer a sua gestão interna, ele já traz essa estrutura sempre. Para cada uma dos formulários que a gente cria, ele traz aqui essas colunas, que é para fazer aqui a gestão de todas as funcionalidades ali, básicas ali do formulário. Aí, para além dessas colunas, né, que não são campos de formulários no fundo, são utilizados por trás, a gente pode adicionar aqui nossos próprios campos, que seriam nossas colunas, né? Campos no formulário, colunas na tabela. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar o nome da categoria. Repara, mais uma vez, nome de exibição do campo e o nome da coluna em bases de dados. Se a coluna vai ser chave primária, só ativo aqui. E se vai ser not null, né? Não nulo. Se vai ser obrigatório o seu preenchimento. Então ativo aqui, quero nome, quero que tudo seja único nome, então chave primária, e esse nome também tem que ser obrigatório o preenchimento. Qual é o tipo desse campo? Então vai ser o text, né? Que vai ser um fundo varchar por trás, na base de dados. Tem vários tipos de campos, tem imagem, arquivo, data, tem e-mail, tal, text área, text HTML, MD, né, Markdown, que para quem programa também é interessante, time, por aí fora. E aqui é o posicionamento entre linha, coluna e linha. Esse posicionamento é o posicionamento no formulário, não é na ordem das colunas em base de dados. Okay? É o posicionamento no formulário. Aí eu salvo, está feito. E agora volto aqui para ver. E
temos aqui um campo novo que é o nome. Né? Tem aqui o nome, posso filtrar por esse campo e posso adicionar. Então, o nome de uma categoria, por categoria 1 para já. Depois a gente muda. E assim a gente vai manipulando aqui os dados, né? Vamos inserindo informação. Agora eu quero consultar a minha base de dados. Venho aqui na query, e vou ver os nomes que eu tenho inserido na minha tabela de categoria. Está aqui. Então faço aqui, eu executo as minhas queries diretas. Eu também posso ver aqui no diagrama a minha estrutura. Então tem aqui uma tabela categoria e um campo aqui de texto, o nome. Okay? Esse diagrama não é um diagrama de base de dados, é um diagrama de estrutura dos formulários. Aqui são os tipos dos formulários, nem são os tipos aqui em base de dados. Né? Então tem algumas diferenças com tipos de diagrama de base de dados relacional. Tá aqui, tranquilo? Alguma questão, pessoal? Beleza? Então, aqui no ativo, a gente pode desativar ali a pesquisa, ali, a gestão de ativo e tal. Por exemplo, se eu marcar isso e tirar aqui o ID e gravar assim. Então agora, essa coluna de ID e essa gestão de ativo, vou perder. Ok? Ficou agora só o nome. E agora só tem aqui só isso. Okay? Aqui no formulário eu tenho mais algumas funcionalidades extras aqui, que dá pra gente explorar. Okay? Depois que já tenho, aqui faltou a tradução para o português do Brasil. Okay? Agora se eu achar que corrigir isso. Aqui ele faz uma exportação para JavaScript dos dados. Isso aqui é muito útil quando a gente quer passar dados entre Netuno, né? Quando a gente constrói os arquivos de setup, também eu vou falar isso no futuro. Então, ele já faz aqui uma geração de dados e também já exporta tudo aqui no formato JSON de tudo que está na base de dados, de tudo que está nesse formulário, né? Então vamos ver nessa categoria, então vem aqui os dados dessa categoria aqui em JSON. Essas opções aqui em cima são gestões aqui de exportação, são as opções que a gente tem aqui embaixo. Okay? São essas opções aqui, ativar e desativar. Aqui, exportação para arquivo Excel, XML, JSON e por aí fora. Clicando aqui ele já exporta logo para um arquivo Excel tudo que tem aqui no formulário. E aqui esse descrição, gestão de categorias globais. Sei lá, vou salvar. Então aqui, o que acontece? Eu só tenho aqui assim, sem nenhuma descrição, sem nada. E com esse texto agora que eu defini ali, eu já tenho aqui uma descrição informativa, okay, desse formulário. Então isso aqui é útil para ajudar o usuário a explicar o que esse formulário faz. Okay? Então a gente pode complementar aqui algumas informações. O mesmo a gente pode fazer com os campos. Se eu pegar aqui um campo, então aqui eu seleciono um campo que já existe, né? Ele me altera aqui embaixo para eu gerir a informação desse campo. Eu também tenho aqui mais opções, tem aqui uma série de coisas. E aqui eu posso nome da categoria, nome global. Eu vou pôr até melhor, de categorização. Aí você vem aqui. E agora faço aqui o pesquisar, tem aqui a minha descrição que eu pus lá, né? Que ajuda o usuário para explicar o que esse campo faz. E aí posso fazer aqui a manipulação normal com mais informações aqui de ajuda, né? Para quem está preenchendo. Beleza. O que a gente pode associar aqui à categoria? Alguma sugestão? Qual o âmbito que a gente podia pegar? Por exemplo, sei lá. Eu não vou dar os exemplos de sempre. Eventos, animais, carros, pessoas, sei lá. O que a gente podia associar aqui com categoria?
Alguém tem uma sugestão? Filme. Filme, boa. Ok, filme, gostei. Filme acho que eu nunca fiz. Então, vamos lá criar um outro. Então, criar aqui um novo formulário. E vamos criar então o filme. Então, filme, aqui pode ser tudo assim mesmo, né? E aqui na questão do pai. Então, assim, a minha categoria é dos filmes, né? Então, não, certo, não, vale a pena explicar isso agora. Então, por exemplo, se a minha categoria é dos filmes, então eu posso ter como pai o filme, né? E aí eu já tenho uma estrutura, né? Aqui, então, agora eu vou ter os filmes, e dentro dos filmes eu vou ter então as categorias dos filmes. Bem, se eu faço isso, o meu formulário ele já não vai se chamar de categoria. Visualmente, na exibição para o usuário, pode ser categoria, mas nível de código já não convém, né? Porque eu posso ter filme, posso ter, sei lá, produtos, categorias de pipocas, sei lá, se for um cinema aqui gerindo, né? Categorias de clientes e por aí fora, vários tipos de categorias. Então, se eu tiver uma tabela que é categoria global, é categoria do quê, né? É muito generalizado. Então, para especificar melhor, eu posso pôr filme, underline, ok? Então, para o nome da minha tabela, quando eu fazer as queries, eu ter aqui uma separação das coisas que são das tabelas que tem a ver aqui mais com o filme e não com outro assunto. Então é normal a gente ir criando na estrutura de tabelas, como a gente não tem essa estrutura de hierarquia, como a gente cria aqui no Netuno, né, a nível de tabelas em base de dados, a gente cria isso através dessa hierarquia, através dos nomes, né? Então, sempre que a gente faz isso, a gente coloca aqui uma hierarquização no menu. Também convém que os nomes das nossas tabelas também reflita essa hierarquização. Agora, salvo aqui. Então, beleza. Agora eu tenho o nome, o filme, né? Então, o filme tem o quê? Um título, né? Vou criar aqui o campo desse filme. Vai ser o título do filme. E também a chave primária e a não nulo. E também vai ser aqui text, né? Vou text para já. Só. Beleza. Agora, eu vou criar aqui um novo campo, que vai ser o categoria, né? Vou fazer uma relação aqui com a categoria. Aqui no diagrama eu tenho agora. Ah, esse aqui não atualiza automaticamente. Tem aqui as duas coisinhas separadas, né? Agora eu preciso amarrar os dois, fazer a tal relação que a gente viu também em base de dados, a questão da relação entre as tabelas, né? Então aqui, para a gente fazer uma relação, a gente faz assim, categoria, eu vou fazer uma relação dos filmes, né? N é o N para um aqui a lógica. Ou seja, múltiplos para um, né? É o many to one. Então, onde eu tenho muitos, é onde eu vou criar o meu link. Okay? Então, o meu link aqui nos filmes, eu quero um campo novo de categoria, que essa categoria vai se refletir o formulário das categorias aqui. E esse tipo é um select. Okay? A gente tem o multi-select e o select. Esses dois eles gerem aqui relação entre formulários. Então aqui o select é uma relação simples, ele já acrescenta aqui no nome o underscore ID, já faz isso para nós. E aqui eu vou pôr então o chave primário não nulo. E agora a gente tem aqui um campo novo para gerir, que é esse link. Okay? Aqui é o posicionamento, vai ficar na linha 2, coluna 1, lá no formulário. E esse link, então, eu digo qual vai ser a linkagem desse select. Esse select ele vai linkar, então, com a minha categorias de filmes e vai mostrar nesse select o nome dessas categorias. Eu posso selecionar aqui vários campos para preencher o meu select. Nesse caso, vou pôr então só o nome. E feito isso, a gente já sabe então que o formulário de filmes, eu estou lá preenchendo o nome o título do filme, e depois eu vou ter que ter então campo de categoria para preencher então a minha categoria. Por isso que é um muitos para um, que é quando a gente preenche os meus diversos filmes, é aí que eu quero
fazer a associação da minha categoria. Eu não quero, na minha categoria, ficar dizendo qual é que é os filmes, né? Também poderia fazer isso. Mas isso já envolve aqui outra lógica. Aí teria que ter uma formulário no meio, que seria o muitos para muitos, né? Daí complica aí um pouco. Mas para já, então, é isso. Feito isso, gravei aqui o meu select. E agora, quando a gente vem aqui no filme, eu tenho que, olha lá, categoria já. Se eu clicar aqui na linha vazia, ele também me cria. Okay? Permite criar. Então, título de um filme. Alguém sugere algum? Filmes preferidos aí do pessoal. Ah, Transformers. Transformers. Qual é a categoria dele? Não temos. Então vamos lá criar uma categoria. Transformers é um filme de quê? Ficção, né? Por assim. É assim que se escreve ficção, né? Acho que é. Aí aqui agora eu já tenho. Okay? Eu não perdi o preenchimento. Eu posso navegar aqui entre formulários e eu não perco o preenchimento, tá bem? Eu vim aqui, adicionei, volto aqui, abro aqui de novo e tenho aqui a nova opção. Aí gravo ele. Está aqui agora associado. Bem, se eu for agora aqui nas categorias e eu abrir aqui o meu ficção, aí eu tenho a relação contrária. Então, daqui das minhas categorias, eu consigo ver quais são os filhos das minhas categorias em filmes. Então, eu tenho aqui os Transformers. Porque ele já preenche aqui que o categoria ele já filtra, que só vai mostrar da categoria ficção. Tanto se eu aqui nessa janela eu criar um novo registro, esse novo registro de filme já vai ser em ficção. Não posso mudar aqui a categoria, ok? Porque eu estou manipulando aqui uma categoria específica. Que é qual é ela? É a que eu tenho aqui atrás, essa que eu tenho aqui aberta. Entendeu? Então aqui nos permite ir no outro formulário que está relacionado e fazer a gestão dos dados lá, filtrando apenas pela minha informação que eu tenho aqui que está relacionada, né? Para esse registro de relação. Deu para entender mais ou menos isso? Vamos cadastrar aqui um outro. Mais ou menos. Então, deixa eu adicionar um outro filme. Um outro filme diferente aqui primeiro, normal. Então, vem aqui no formulário. E um outro filme, pessoal. Coração de Ferro. Coração de Ferro. Isso é das antigas, né? Já nem lembro desse. Tem que ver. Acho que lembrei agora. Esse é mais história, né? Também é, se calhar é uma ficção, mas a Sim, gente acho que pode, sim. sei lá, fantasia. Ficção, fantasia é tudo um pouco a mesma coisa, né? Mas vamos por outro aqui, que é sei lá, terror, sei lá. E curto uns bacanas, assim, que são mais outra fantasia ou ficção, que são os apocalípticos. Não sei se é assim que se escreve. Deve ter acento aí em algum lado, mas beleza. Então pronto, já temos aqui mais categorias. Então, Coração de Ferro vai ser aqui fantasia, talvez. O filme de terror, alguém sabe um? Invocação do Mal. Qual? Invocação do Mal. Invocação do Mal. Terror. E agora pronto, a gente adiciona mais filmes depois lá para o outro lado. Então aqui eu estou indo pelo menu e aqui então quando eu adiciono eu sou livre para escolher a categoria que eu quiser e vou inserindo para minhas diversas categorias. Quando eu estou aqui numa categoria específica, por exemplo, apocalípticos que a gente não pôs nada ainda, quando eu venho aqui então nos campos relacionados, né, aqui nos outros formulários que relacionam com esse, que relacionam com esse campo aqui, eu não tenho nenhuma informação. Mas eu tenho filmes. Só que eu não tenho filmes para apocalíptico. Okay?
Daí eu vou adicionar um novo, só vou conseguir adicionar para os apocalípticos. Se eu voltar aqui atrás e pegar agora o fantasia, ou terror, lá, e vir aqui em filmes, então só vejo os filmes do outro lado que fazem parte dessa categoria que eu estou vendo aqui atrás, que é terror, né? Então é como se fosse aqui uma pré-filtragem aqui. O apocalíptico, vou pôr aqui, por exemplo, aqueles filmes bem dramáticos de fim do mundo aí. Olha a Guerra dos Mundos, um clássico. E aí, tá, mais uma vez, eu estou gerindo aqui os filmes, mas eu estou nessa janelinha de relações, né? Então só estou vendo aqui os apocalípticos. Agora, se eu voltar aqui, for aqui no formulário de filmes, ó, não está aqui. Porque não atualizou ainda, né? Eu não fez, essa atualização aqui não faz assim automática. Eu tenho que clicar aqui no pesquisar, aí ele já puxou os dados de novo da base de dados e aí já encontrou lá então Guerra dos Mundos. Se eu for aqui nas minhas queries, mais uma vez, nome from categoria. Ah, já não tem, ó, not found. Okay? Porque a gente mudou o nome, que agora tem filme underscore categoria. E a mesma coisa, então, eu posso ter outra query ainda, só colocar aqui ponto e vírgula, e posso ter outra query. Select título from filme. Né? Não preciso pôr ponto e vírgula, que essa já é a última. E aí eu tenho múltiplas queries. Tem uma query com 6 resultados, e aí tem outra query com outros 4 resultados, dos meus nomes dos meus filmes. Aí, qual é que é a categoria de cada um? Então, categoria ID. A categoria é fácil. É a 3, a 4, a 5 e a 6. O que é 4, 5, 6? Então, vamos aqui pôr o ID, para saber qual é que é. Então, o Netuno ele cria sempre a coluna ID, tá bem? A gente não precisa se preocupar com ela. Então, aqui tem os meus IDs. Então, aqui agora eu já sei qual é que é a categoria. O que a gente pode fazer com esses números assim, agora? O 3 é a ficção, o 4 é a fantasia, 5 terror e vai embora, né? O que a gente pode fazer agora aqui? Corre alguma ideia? Inner join. Inner join, boa. Então agora a gente pode fazer aqui o inner join para substituir então o nome da categoria. Okay, aqui o nome. Vou pôr aqui em outra linha. From filme. Inner join. Então foi pequeno mesmo. Inner join. Categoria on filme. Ponto categoria ID vai ser categoria ID. Tá errado, né? Falta aqui o filme. Falta aqui o filme antes da categoria. E aqui também. Aqui, pessoal, o que acontece? Não é boa prática ter uma select desse jeito. Eu penso que eu já tinha falado isso lá atrás, mas vou reforçar. Então aqui devia ser filme, ponto, okay? E filme, categoria, ponto. Para distinguir melhor da onde vem cada uma dessas colunas. A quem pertence essas colunas, né? Se eu tenho só assim, pode ser tanto do filme como da categoria, né? Então, boa prática ter assim, desse jeito, especificando bem. Então, beleza. E agora a gente tem aqui o nome da categoria certinho para cada um dos filmes, né? Que é a mesma informação que a gente tem aqui. Agora imagina que eu tenho aqui o filme, por exemplo, Guerra dos Mundos. Okay? E eu vou desativar esse Guerra dos Mundos. Okay? Em vez de apagar. O desativar é uma forma que evita que a gente apague. Olha, ele sumiu, já não está aqui. Né? E se eu venho aqui em pesquisar, ele está aqui precisando pelos ativos. Ele não aparece aqui embaixo. Eu desativo. Aí sim ele aparece. Mais ativado, não aparece. O que acontece também se eu vier aqui e desativar o apocalíptico? Deixa eu aproveitar. Eu tirei a edição aqui
Deixa eu voltar aqui então na categoria, não, aqui nos formulários. Pegar aqui a categoria e mostrar ID e o ativo. E aqui na query a gente continua com tudo, ok? A gente não costuma perder nada aqui. Só quando aqui no diagrama que ele não atualiza, falta melhorar aí essa parte. E aí a gente tem que fazer ali um refresh. Aqui na categoria, por exemplo, eu venho aqui na categoria, né? Agora eu já consigo gerir aqui o ativo, que eu ativei lá, né? Foi o que eu fiz agora. E o ID também está ali na pesquisa. Então eu vou desativar o apocalíptico. Ele some daqui, mas se eu pesquisar aqui, os inativos, ele aparece aqui. Mas agora, quando eu for relacionar um novo filme, por exemplo, criar um novo filme, para olha lá o apocalípticos, como é que tá? Tá arriscado. Ele sinaliza que esse apocalíptico, olha, cuidado, ele está inativo. Para além disso, eu posso dizer também, ok, que para mostrar apenas os ativos. Aí ele nem sequer vai aparecer lá. Se eu alterar aqui esse campo, né, o campo da categoria, lá nos filmes, né, se eu alterar esse campo para mostrar apenas os ativos, aí já nem vai aparecer aqui ele. Então, mas assim a gente pode ainda trabalhar com ele na mesma, associando, se não está se tá aí disponível, a gente pode relacionar na mesma com registros aqui inativos. Então, o que acontece? Aqui na query, eu tenho agora tudo, né? Tá aqui tudo na mesma, tá aqui Guerra do Mundo dos Apocalípticos. Então, o que eu posso fazer agora é filtrar aqui where filme active igual a true. Certo? E aí agora Guerra dos Mundos já não aparece. Aparece aqui, né? Mas aqui embaixo não, que é onde eu tenho meu ativo. Tá aqui, where filme ativo. Então, esse resultado aqui embaixo. Da mesma forma, né, como eu desativei a categoria e o filme, eu desativei as duas coisas, eu posso ir só pela categoria e também funciona, filme categoria, e também posso acrescentar os dois, né, com o end filme ponto active igual a true. Ou seja, tanto o filme só tem que estar ativo, como a categoria tem que estar ativo. Ou seria um ou outro, né? Mas no caso, o end faz mais sentido aqui, né? E vamos ver, não deu nada? Ah, tá aqui. Tá aqui. Aqui seria outra query, porque tá aqui ponto e vírgula. Tá aqui uma linha em branco. Então, se não tiver ponto e vírgula, não aparece aqui. Aí o que acontece? A gente tem aqui os nomes, né, de qualquer jeito. Podemos então fazer o order by e aqui o meu filme ponto título. Vou executar aqui e fazer a ordenação pelos títulos dos filmes e agora já tem em ordem alfabética aqui com order by. Okay. Então, para relembrar aqui um pouquinho, umas coisinhas aqui das queries. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Facinho? É mais fácil, né? Do que ali com Postgres e tal, ali cru com direto, né? E temos aqui essa interface que já permite a gente testar aqui o nosso modelo de dados. Mas lá tá, convém que a gente saiba ir por trás também no terminal, dar ali os comandos quando é preciso, ou seja, isso aqui é uma ferramenta para agilizar o nosso trabalho. De qualquer forma, não impede que a gente não tenha que conhecer e saber como mexer lá dentro, nas entranhas, porque há situações, quando a gente está num servidor, por exemplo, ou o Netuno, por exemplo, está ali com um problema que não inicia, aí a gente vai ter que se safar ali a mão ali no terminal. Então a gente tem várias tecnologias, então mesmo o React também, tem ali várias coisas que nos facilitam muito o trabalho hoje em dia, mas saber ali dar os comandos é sempre importantíssimo ali por trás. E o que faltou? A gente vê aqui então nosso diagrama.
a gente tinha isso assim, né? Antes a gente criar aqui a nossa coluna de categoria. Aí depois que a gente criou a coluna de categoria, a relação, então a gente tem aqui essa setinha, que tem então uma relação aqui entre os dois. Então o filme relaciona com a categoria através aqui desse select. E temos então essa seta aqui de ligação. Então quando a gente tem essa setinha aqui de ligação, é o que está no fundo, querendo dizer que há aqui um select envolvido, um link envolvido, e tem aquela questão da gestão de campos relacionados, aquele formulário aqui. Então, na categoria, vai permitir gerir os campos, os registros relacionados aqui com os filmes. É isso. Mais coisas que eu podia falar aqui. Bem, a gente tem diversos tipos de campos, né? Então, por exemplo, um filme vai ser exibido quando? Exibição vai ser numa. Vou criando aqui um novo campo, né? Vai ser. Podemos deixar como nulo. Vai aparecer aqui nos resultados, beleza? E vai ser um date time, né? Quando é que ele vai rolar o filme. E gravo. Então vai ser um date time. Então, já tem aqui um date time já padrão que ele já colocou com a data e hora do momento que eu criei o campo. Isso para não ficar nulo nos outros campos. O que acontece? Eu posso entrar aqui, né, e gerir aqui a informação. Posso dizer que não, isso aqui vai ser no dia 23 e a hora vai ser, sei lá, às 20 horas vai ocorrer o filme. Esse aqui não vai ter hora. E esse aqui vai ser então nos dias, sei lá, no dia 30 às 22 horas e 30. Vai por 31. 22 e 30. Beleza. Tá muitas colunas aqui. 3 colunas, isso não fica muito bom, tá ocupando muito espaço. Tá? Então eu digo aqui, olha, não exibe no resultado. Okay? Permitir edição não convém, né? Se a gente quiser um campo que o usuário não faça a gestão desse campo, então a gente pode tirar a edição dele. Okay? E daí é só um campo para gerir via código. O visualizar é a mesma lógica, né? Ou seja, se o usuário pode consultar ou não, e aqui se aparece na exportação ou não. E aqui esse é um campo que aparece quando se cria um novo registro. Okay? Ou só, se estiver desativo, então esse campo só vai aparecer quando a gente edita o campo. Então, a utilização disso é muito específica, não é muito raro se usar essa parte. Agora aqui em cima a gente usa bastante. Se eu quero que esse campo ele apareça na filtragem e nos resultados. Se eu desativar os dois, então agora, se eu atualizar aqui, eu tanto não me aparece aqui, como não me aparece aqui nos filtros, mas se eu entro em aqui, eu consigo. O que eu fiz? Eu tirei aqui também. Ok, eu tirei aqui o permitir edição. Então agora o usuário já não pode editar esse campo. Esse campo está escondido para a gestão do usuário. Mas ok, editar convém, né? Eu quero alterar esse campo. Então, permito aqui edição. E aí, agora sim, já posso alterar aqui o campo de novo. Mas então ele está aqui, mas não está aqui na pesquisa. Com isso, a gente tem aqui diversos tipos de campos. Checkbox, cor, fazer uma seleção de cor. Ele já tem uma interface, o Netuno já traz aqui umas interfaces já arranjadas aqui. Esse aqui é o da hora, né? E aqui o calendário, então vai ter um color picker aqui para selecionar a cor. Aqui no caso da imagem vai permitir fazer o upload aqui de uma imagem e por aí vai. Daí aqui o editor HTML e aqui esse text não é o que a gente usa aqui para números inteiros. E aqui para números no geral a gente usa isso. Então por quê? Porque o campo ele é de texto, porque a gente escreve nele, né? Mas é numérico. Então por isso que é text num, porque é um input. É por isso que ficou com esse nome aqui. Às vezes o pessoal se perde um pouquinho aqui nisso.
E aqui o UID, que a gente fala depois nisso, mais no futuro. Bem, como a gente pode criar aqui muitos tipos de campos e relações, agora é ir crescendo aqui o nosso sistema, então vamos pular aqui para o Cluar. Porque no Cluar a gente já tem aqui uma estrutura já bem montada. Mas antes disso, ficou aqui alguma questão, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Então, Cluar. Aqui no Cluar é basicamente para a gente gerir aqui múltiplos para gerir websites. Então, isso aqui é construído com Netuno e com React, utilizando aqui o anti-design, e ele permite, tem aqui em português. Então, ele permite fazer a criação de websites utilizando essas tecnologias, ok? React, Netuno e por aí fora. Suporta multi-idiomas, gestão de conteúdos e tal, aqui o multilingüe e tal. E depois, claro, que a gente pode customizar de tudo, né? Programando aqui em React e com Netuno, utilizando as vantagens aqui do anti-design. Para instalar essa app, o Netuno tem aqui uma forma aqui mais automática de instalar as apps. Então a gente sinaliza aqui para o Netuno que essa app vai ser uma app do GitHub. E a gente diz então aonde que essa app está. Deixa eu ver isso aqui. github.com/netuno. Okay. Então, ou seja, é o que está aqui depois da barra do GitHub. Okay. Aí para isso funcionar, tem que ter aqui um arquivo que é esse ponto .netuno. Tem aqui as configurações, detalhes aqui da app, que ele assume depois, que é a configuração inicial da minha app. E com isso ele vai fazer o clone e acertar aqui os arquivos todos aqui da minha aplicação. Então, dessa forma... eu estava aqui já, pois é. Então, dessa forma aqui, eu posso vir aqui no meu terminal, que estava aqui. Vou parar a app 1. Terminal. Vou parar aqui a minha app 1. Deixa aqui. E agora, então, quais são as apps que eu tenho? Eu não tenho aqui o Cluar, né? Então, eu vou instalar dessa forma. ./netuno, app, GitHub, e passo aqui o endereço do Cluar. Feito isso, ele vai puxar o repositório, acertar ali as configurações com base naquele arquivo que eu falei agora, do .netuno.json. E agora a gente já deve ter aqui no /apps, aqui, ls-apps, temos aqui já o Cluar. E agora a gente já pode inicializar o Netuno com o Cluar. Beleza. Então, aliás, antes disso, deixa eu mudar aqui para o Cluar. Apps Cluar. Já não vai mexer aqui com a app 1. Como eu parei já o Netuno, né, isso aqui vai estar tudo desligado. Né? Então, tá aqui pensando, não vai carregar, vai dar erro. Então aqui, já estou na outra app do Cluar. E terminal. Então repara aqui ele já tem umas pastas novas, website e tal, né? Então, UI é o dashboard, o website é aqui a parte de front-end aqui do Cluar. Então, volto aqui para a pasta do Netuno. Estou aqui na minha pasta do Netuno e agora sim posso iniciar a minha app do Cluar. Primeira vez que executa, ele vai começar aqui a fazer a instalação dos NPMs, né? Por quê? Aqui na configuração de desenvolvimento, a gente tem aqui nos comandos, né? Eu tenho aqui dois comandos, o website e o UI. E os dois estão ativos, estão aqui enable true. Então aqui é o comando de instalação e aqui o comando para executar depois.
Então ele está executando, ele detectou que não existe a pasta Node Modules, né, algo assim, e está executando então a instalação dos dois. Já instalou o UI, agora está instalando o, o website. Esse aqui leva um tempinho, porque ele fica aqui baixando, os processos normais do npm install, né? Leva aqui um certo tempo. Será que já instalou outro? Não. Ainda não. Tá fazendo ainda. Vamos deixar ele terminar. Enquanto isso, olha, aqui estava o Netuno parado, né? Que acabou que eu parei. Agora, se eu executar, então agora eu já estou no Pluar. Mais uma vez, essa parte aqui está cache, né? Então deixa eu fazer aqui o refresh. Pronto. Então aqui é tudo customizado de acordo aqui com o estilo que o Pluar traz. Repara que aqui já tem uma série de formulários, né? Aqui já é outro campeonato. Deixa eu ver se acabou. Pronto, agora aqui acabou, está inicializando o front-end. Então, beleza. Então, o front-end vai rodar aqui na porta 3000, né, que vai ser a minha porta 30. Aqui. Tá iniciando, vamos ver se vai. Primeira vez demora às vezes um pouquinho. Ah, tá aqui starting ainda. Bem, enquanto carrega aí, vamos ver aqui umas coisas. Aqui, se a gente for aqui no build, aqui está em inglês, né? A gente pode acertar lá na configuração da app para mudar isso aqui tudo para português, porque até tá estranho, porque aqui está em português e aqui está em inglês. Mas o Claro já vem traduzido mais puxando aqui para português, ok? Porque isso aqui, ou seja, isso aqui é mesmo para o usuário final e tem sido usado. Agora já está rodando aqui. Então o Claro já traz aqui essa interface toda feita em React. E aqui com a navegação aqui multi-idioma aqui para fazer um site multi-idioma. Então, aqui no construir, onde a gente estava, eu tenho aqui no nosso diagrama já uma coisinha mais complicada, né? Não é algo tão simplesinho. Então, é o normal, nosso sistema ele vai crescendo e vai começando a virar aqui uma teinha de aranha. Então é normal isso acontecer, né? Então a gente tem aqui uma série de coisas já aqui. Aqui olha só, os tipos banner, e aí eu tenho o banner type, né, o tipo de banner, que daí tem o prefixo banner, porque são só os tipos desse banner, né? Então essa utilização assim dos prefixos é mega importante para a gente se contextualizar melhor. Content type, temos aqui vários tipos, né? E aí o que acontece? Se eu for ver então, por exemplo, aqui a questão do banner, ele está traduzido, o banner, aqui a gente seleciona pelo nome da tabela, e ele está traduzido, o display name é o standard. Então aqui de lado vai ser o standard, vai ser esse cara aqui. Então esse aqui tem lá dentro o tipo, que é o type. Então banner type é esse aqui. Então vamos ver agora aqui no formulário, banner type. Tem como pai, né, o parent, pai, é o banner. Okay? E então já tem aqui essa hierarquia e aqui no nome tem esse prefixo. Repara que os nomes aqui eles são sempre no plural, nunca sempre no singular, nunca no plural, né? Tanto nomes de campos como nomes aqui das tabelas. A preferência a gente dá sempre nome no singular. Aí aqui no visualizar a gente pode então ver várias coisas. Por exemplo, tem aqui um conteúdo, tem aqui várias coisinhas, né? Então tem aqui a minha relação com o meu idioma, que a gente já viu o select. Aqui, ó, carregar uma imagem. A gente pode subir aqui uma imagem. Posso carregar aqui o conteúdo. E o conteúdo já tem aqui um editor HTML. Isso tem a ver então com os tipos de campos que a gente tem lá na gestão de campos ali no construir, né? Então aqui é um text HTML, aqui é um image e aqui é um text area, acho eu, porque tem múltiplas linhas. Exato. E aqui é um text num, um número, né? Texto numérico. Daí a gente pode pôr então aqui os números. Se bem que largura acho que está livre. Pois aqui acho que é mesmo texto. Não sei. Essa é inteira. Mais coisas. Aqui no item temos aqui relações, conteúdos.
Vai, pessoal, por aí vai. Beleza. Então deixa eu mostrar para vocês aqui umas coisinhas. Quando a gente corre aqui o Kular a primeira vez e eu estou no meu container, isso é muito importante, tá? Eu estou aqui no meu container, eu tenho aqui um probleminha, que é o seguinte. O Webpack, ele tem aqui um mecanismo que se a gente alterar código, ok? Se eu vier aqui no meu código, pegar aqui no website, pegar aqui no src, componentes, banner, e aqui o index, sei lá, ou aqui no JS mesmo, e vir aqui e alterar aqui no H1, vou alterar aqui XPTO, alterei aqui qualquer coisa. Ele recompila aqui, ele detecta a minha alteração e faz um refresh automático aqui do front-end. Só que não está funcionando isso. Okay? Por quê? Se eu for ver aqui na minha console, eu tenho aqui esses alertas. Olha lá. O Firefox não conseguiu estabelecer a conexão com o servidor. E está aqui. Né? Ou seja, é o protocolo WS, não é HTTP. Não é HTTPS nem HTTP. Né? É aqui WS. WS é... Alguém tem alguma sugestão do que é o WS? Essa é rasteira. WebSocket. Exatamente, WebSocket. Então, como é o WebSocket, e ele está aqui à espera da porta 3000, né? Do porto 3000. Então, isso é quando a gente está localmente. Como eu estou aqui num container, estou aqui com várias coisas no meio, a minha porta não é 3000. A minha porta é 25130. Então, eu tenho que mudar aqui essa configuração de portas. Para mudar essa configuração de portas, eu tenho que acertar então aqui na minha configuração da minha app e tenho que acertar aqui, então, há algumas formas de acertar aqui as portas. Pode-se criar um arquivo .env e tal, aqui na raiz do projeto, mas eu prefiro criar aqui logo nos comandos, já fica só um arquivo de configuração para tudo. Então, eu prefiro pôr aqui a minha configuração de portas. E aqui numa documentação do Netuno, aqui em Academia, depois aqui em Website, aqui no Create aplicações React, tem aqui uma parte que explica, então, a parte dos comandos aqui um pouco, e explica aqui então essa parte aqui das configurações das portas como variáveis de ambiente. Okay? Isso tem a ver com variáveis ali do terminal, que passa depois para o comando. Né? Então está aqui exatamente o erro que a gente está tendo, né? Não deu para conectar. Falhou, né? Esse aqui acho que é o erro mais do Chrome. Mas então a gente pode definir então essas variáveis de ambiente. Então eu vou definir logo todas. Não precisava definir todas, ok? Só vou pôr só para já ficar aqui como exemplo. Aí falta aqui a vírgula no fim, esse exemplo de código, parece. Então aqui, tem que pôr aqui a vírgula, que senão a linha de baixo fica vermelha, né? Então, vírgula. Então, aqui a porta interna do meu container, onde tudo executa, é a porta 3000. Só que a minha porta externa, no meu caso, é a 25130. Né? 25130. Aí, pessoal, olha só que legal. Vocês vão pegar aqui esse endereço e vão abrir aí o lado de vocês. Vou mandar aí para vocês aqui no chat. Vocês podem abrir aí, então, ver o que eu estou fazendo. Só não entre no back-office, tá bem? Para não me ferrar aqui. Não me sacaneie, por favor. Aí, feito isso, aqui essa aqui é outra configuração também, que às vezes ele verifica o host e bloqueia aqui, se não for host válido e tal, e aqui libera tudo. Então não faz mal ter essas configurações. Então aqui minha porta externa do meu container e aqui é a minha porta interna do comando. Como eu alterei aqui a configuração da minha app do Netuno, então eu tenho que reiniciar o Netuno. Ora, eu reiniciar o Netuno, eu reinicio tudo. Front-end do site, tudo, que está tudo junto no mesmo comando. Então eu faço Ctrl C, parei tudo, agora meu site vai engasgar, não vai abrir, né? E aqui o Netuno também não, tá aí, fica tentando carregar, mas não vai dar certo, né? Preparei tudo.
E agora eu reinicio para ele puxar aqui as minhas novas alterações de configuração. Inicio ele. Aqui já parou de carregar, deu erro, né? As duas coisas estão paradas. E deixa aqui, olha, já iniciou. Já iniciou, vamos ver. E aqui o Netuno também já está de volta. Beleza. Okay. Beleza, agora está aqui funcionando. Olha lá, o XPTO veio. E se eu tivesse feito refresh naquela hora, ia dar. Okay? Mas a ideia era demonstrar sem refresh. Agora já não tem aquele erro só tem aqui uns warnings, não tem mais aquele erro do WebSocket. Beleza. Então agora, se eu vier aqui e alterar o meu banner, né, em vez de ser aqui o XPTO, quero banner teste. Okay? Assim que eu gravo a informação, ele recompila aqui no terminal e eu venho aqui e já tenho logo o banner teste na frente. Apareceu aí para vocês isso também? Sim. Sem refresh, né? Aham. Boa. Então agora, por exemplo, vamos ver o banner em português. Vamos aqui, o banner em português. Então deixa eu pôr aqui, alterar aqui de novo. Vou pôr banner code, por assim. Okay? Banner code, bem aqui e altera logo. E se eu vier aqui na minha base de dados, no standard, vamos fazer até assim para ser mais legal. Não consigo fazer assim. Não. Esquece. Não consigo por causa da gravação ali. Exato, senão ainda perde. E aqui agora, aqui no standard, vamos ter aqui prestes a voar. E aqui eu vou pôr back office. Okay? Então, tá aqui prestes a voar. E eu só vou gravar e não vou dar. Olha lá, já fez refresh da outra tab. Assim que eu gravei a informação aqui na base de dados. E eu venho aqui e ele já puxou aqui o back-office. Então ele faz o refresh automático tanto de código como de alteração de dados. Né? Então, qualquer uma das coisas que a gente mexer aqui vai atualizando aqui do lado do front-end. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Esse refresh automático ele é só no ambiente de desenvolvimento ou no de produção também? Só em Da base desenvolvimento. de dados. Só em desenvolvimento. Ah, tá. Porque o que acontece? Em produção não se pode ter isso, porque isso exigiria ter a conexão do WebSocket. Né? Então o site, para ser rápido depois, ele não tem essa parte do WebSocket. Esse WebSocket que é criado do front-end para detectar as alterações, aquele WebSocket que é criado aqui pelo Webpack é para detectar as alterações. Então isso só é funcional assim em desenvolvimento. Em produção isso fica desligado, sem conexão de back-office, de WebSocket. Porque o que acontece? Eu não posso ter, o servidor do Webpack é um servidor fraquinho, tá? A gente não pode ter um site em produção rodando usando o servidor do Webpack. A gente vai ter um Nginx. Né? E aí o Webpack é mesmo só útil para ser um servidor fictício aqui, para nos ajudar no desenvolvimento, que aceita essas conexões de WebSocket para detectar as alterações de código, mas ele é focado exclusivamente aqui para auxiliar o desenvolvimento e fazer a compilação. Ele também faz, o Webpack faz a compilação da estrutura final do nosso site, né? Quando a gente faz o build, né? O npm build, a gente está fazendo aqui a compilação do nosso website para ser publicado no Nginx. Entendeu? Então daí para frente é Nginx e se perde aqui essa parte do WebSocket. Então, mas para o desenvolvimento, que é onde a gente gasta mais tempo, né, para ser um desenvolvimento mais ágil, a gente tem aqui essas vantagens. Aí, pessoal, a gente pode criar páginas e por aí vai, né? A gente pode fazer aqui uma série de coisinhas aqui. Mas vou ficar por aqui. Depois a gente fala mais aqui um pouco sobre as outras coisas. E já deu aqui para ter aqui umas noções gerais. E depois a gente vai falar aqui um pouquinho do Elipa City, dos outros projetos, para virar aqui um pouco
a conversa aqui para os outros sites. E daí na próxima aula eu mostro também aqui um pouco o CoLearn, aqui as customizações, como é que a gente customiza e altera tudo isso aqui, e começa aqui a ver um pouco como está estruturado o Couloir. A gente vai ver como o Netuno ali funciona ali com a API e tal, na próxima aula. Vamos ver aqui um pouco sobre o LESS também, essas customizações do Couloir. Mas a gente não vai entrar a fundo no React, tá bem? O React a gente faz parte da semana que vem. Mas a gente vai usar aqui esses projetos aqui como base para ajudar ali nas aulas de React também. Beleza? Bom, mais alguma questão, pessoal? Hoje mais curto que o normal, né? Que tem sido. Então é isso. Vamos fazer então nosso intervalo e depois então a gente continua aí com as atividades e mais conversa aí sobre o Elipa City, o Couloir e tal. Então 15 minutos aí de intervalo, pessoal. Até já então.